Olá pessoal, está começando o Chão e Paz. No programa de hoje teremos uma reflexão sobre o Ano Santo da Misericórdia, numa entrevista com o professor José Antônio Saja. E você confere ainda na edição de hoje uma reportagem sobre a JMJ Live em Salvador, que reunirá a juventude da Arquidiocese em torno do tema Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Tudo isso a partir de agora aqui no Chão e Paz. Refletir sobre a misericórdia é uma tarefa que se coloca a todo cristão neste ano santo. O professor José Antônio Saja nos ajuda a pensar sobre este assunto. Nós estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia e para refletir sobre este assunto, a gente recebe aqui hoje no Chão e Paz o professor José Antônio Saja, ele que é oblato do Mosteiro de São Bento, conhecido como Irmão Francisco. Saja, seja muito bem-vindo ao programa Chão e Paz. Obrigada pela presença. Obrigado, eu me sinto muito feliz todas as vezes que eu sou associado à nossa causa, mais do que a nossa causa, né, ao projeto de Cristo, e fico feliz exatamente por conta disso, porque é isso que me faz caminhar, né? A perseverança é uma bem-aventurança. Então, quando eu vejo aqui os meninos, quando eu vejo aqui as meninas, todo mundo circulando, eu digo, olha, eu acho que é por aí mesmo. Então, isso reforça muito a minha fé. E a gente está dentro desse tema do Ano da Misericórdia, é importante a gente pensar no sentido da palavra, né? Misericórdia. A princípio parece algo abstrato, algo muito não palpável, mas quando o Papa Francisco propôs esse Jubileu da Misericórdia, ele pensou nisso de uma forma concreta, dentro do dia a dia das pessoas. Você entende dessa forma também? Como é que a gente pode compreender esse sentido da palavra? Logo no primeiro documento dele, né, a face misericordiosa de Deus, ele diz o seguinte: Cristo é a face misericordiosa do Pai, né? E João define Deus como amor. Então, a palavra misericórdia é exatamente esse reconhecimento de Deus pela fragilidade humana, né? E esse debruçamento, digamos assim, de um amor que não é só um sentimento, mas é sobretudo uma atitude de redenção, né? Quer dizer, de nos trazer, de nos levantar, né? de nos fazer reconhecer que nós somos a imagem e semelhança do Pai maior, né? Então eu sinto que eu traduzo a palavra misericórdia por isso, por um ato de profundo acolhimento da minha fragilidade por um Pai que é bom, é sobretudo bondade nesse sentido. E quando o Papa Francisco propôs esse Jubileu da Misericórdia, ele realmente, como você citou aí nessa nossa conversa inicial, ele chamou a atenção, por exemplo, da pessoa de Jesus Cristo, que demonstrou misericórdia em suas ações e suas palavras. Então, como é que a gente pode observar esse exemplo e tentar aprender e executar, né, essas posturas, essas atitudes? Você vai me botar agora numa situação meio delicada, mas eu vou falar, vou tentar falar. Tem uma passagem da vida de Cristo que sempre me disse muito, mas me diz muito profundamente. Quer dizer, é por isso que eu digo, eu fico muito emocionado de falar sobre isso todas as vezes que eu escuto a palavra a viúva de Naim. A viúva de Naim tinha um cortejo fúnebre e o único filho dela tinha morrido. E ela não tinha mais ninguém. Ela, claro, envolvida na sua dor natural, e Jesus passa, olha, e sem ela pedir nada, ele vai e ressuscita ele. Então, quer dizer, o Deus que eu adoro é isso que eu não preciso nem pedir. Que ele me conhece. Ele olhou e viu a miséria da fragilidade do homem. Então, eu creio que a viúva de Naim, esse evangelho, mostra um Jesus que me seduziu. Entende? Assim, nas minhas orações é isso. Quer dizer assim, eu não sei pedir. É uma outra coisa. Porque eu não preciso. Ele já sabe. Ele conhece. Ele me conhece. E tem um sentido de compaixão também, né? Que é esse ir ao encontro do outro, nesse gesto. Fragilidade. Na fragilidade. Ele sabe
aonde nós precisamos. A encarnação é uma coisa, não sei se a palavra vai ficar bonita, mas é uma terrível. É Filipenses 2:5. O Senhor, não olhando a sua condição divina, esvaziou-se. Porque a experiência humana é extremamente difícil, né? Então, para ele se encarnar, estar entre nós, eu acho que é de uma revolução total na história da humanidade. Quer dizer, não há um gesto mais nobre de misericórdia do que a encarnação. É claro que a Páscoa, claro que a ressurreição, né? Claro que é o nosso amor maior, mas eu creio que a encarnação, quer dizer, esse assumir a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Eu acho que é Boff que fala assim, tão humano assim como Jesus, só Deus mesmo. Então é isso, quer dizer, ele é uma encarnação profunda na nossa condição. E é por isso que o exercício da misericórdia é isso, é o filho pródigo que abraça, o pai abraça, a samaritana, a hemorraíça, cara, isso é de uma beleza fundamental. Ela diz assim, olha, eu vou pegar na borla da túnica, entende? E ele diz, uma energia saiu de mim. Mas Senhor, todas estão te pegando. Ele diz, você não estou falando disso. Quer dizer, é uma troca de amor. Quer dizer, então a misericórdia, porque a misericórdia, Luana, não é só dar, é também saber receber, né? Então, ela sabe receber, ela estava aberta ao ato de misericórdia dele. A humanidade precisa disso, tá? Hoje, já na barbárie praticamente, eu acho que nós precisamos nos abrir para... porque eu acho que é mais... Deus não precisa do meu amor, mas eu acho que ele fica feliz se eu deixo que ele me ame, que ele me salve. Porque é isso que difere, é o nosso traço, né? Quer dizer, o nosso Deus é um Deus que quer nos amar. Por que é tão difícil aceitar esse amor e dar esse amor também? Por que parece muito simples, né? Receber o amor, parece mais fácil até do que dar, quando a gente pensa a primeira vez, mas não é. Realmente, eu entendo o que você fala, mas qual é a sua avaliação sobre essa dificuldade humana? Né? É isso, quer dizer, existe uma baixa estima, né? Talvez a gente demora de perceber que Deus não está lá, que Deus está aqui, né? Deus está aqui entre nós, né? Quer dizer, eu acho que isso a gente ainda não percebeu. Carência, pecado, quer dizer, ensimesmamento, isso de uma certa forma sufoca quem somos nós. Uhum. Sabe, contar para você uma historinha. O Rabino Súrcia passou a vida dele falando sobre a arte do viver e do morrer. Quando ele foi ficando mais velho, ele foi ficando mais recluso. E aí os discípulos perguntaram a ele, Rabino Súrcia, você está com medo de morrer? Aí ele disse, não, mas eu estou com medo da terceira pergunta. Terceira pergunta? É porque quando se morre vem uma luz do céu e dessa luz uma voz me perguntará, Rabino Súrcia, por que você tendo todas as condições de ter sido tão sábio quanto Salomão e não foi? Ele disse, esse é você responder, porque eu não sou Salomão. A segunda pergunta, então, Rabino Súrcia, por que você tendo todas as condições de ser tão grande quanto Alexandre, o grande, não foi? A essa pergunta, Rabino Súrcia disse também que sabia responder, porque ele não era Alexandre. Aí sim que viria a terceira e temida pergunta. Rabino Súrcia, por que você tendo todas as condições de ter sido apenas Súrcia e não foi? A pergunta, então, é porque Saja não é Saja, Luana não é Luana, entendeu? Uhum. O lugar de Deus, como diria o meu mestre Dom Timóteo, o lugar de Deus é na profundidade do eu de cada um e de cada coisa também. Então Deus está aqui, entende? Então é isso que nós precisamos, é a isto que nós temos que...
A indiferença e as relações sociais pautadas na exploração aceleram a necessidade de viver a misericórdia com profundidade. Se nós observarmos a história da humanidade, a gente vai perceber que, desde os primórdios, sempre houve uma lógica de exploração, de dominação, seja pela força, pelo dinheiro. E hoje a gente tem uma sensação de que, como você falou anteriormente também, a gente está numa espécie de barbárie. Quando a gente para fazer uma avaliação geral desse caminho todo, né, da humanidade, realmente, quais são as diferenças entre as pessoas menos favorecidas nas sociedades antigas e essas mesmas pessoas nas sociedades atuais, né? Essas diferenças sociais, essa exploração, dominação enfim, que a gente vê hoje, isso tudo se agravou em relação ao passado? Luana, um dia desse um motorista de táxi estava me levando para a escola, ele perguntou: professor, esses corruptos, o que é que se pode fazer com R$1 bilhão? Aí eu disse: eu acho que R$1 bilhão é muito difícil você ter como gastar, porque... Ele disse: mas é a ganância. Ou seja, então a exploração está no cerne do pecado. Vós sereis como os deuses, disse a serpente. A gente se deixou seduzir por isso. Então, olha, eu sou o síndico do prédio. Você já notou como é que o síndico passa? Então, aí nós temos uma certa arrogância. Sim. Né? Então, quer dizer, é Caim. Caim, onde está seu irmão Abel? Não sei. O que é que eu tenho a ver com ele? Quer dizer, é isso, esse não reconhecimento e essa necessidade de sermos ao outro melhor, maior. E é por isso que Cristo coloca uma coisa bonita. Mestre, quem será o maior no reino dos céus? Aquele que se tornar menor. Quer dizer, não há necessidade disso. Entende? Quer dizer, o problema é a inutilidade disso tudo. Compreende? Quer dizer, um cara com 1 bilhão, 2 bilhões, não vai poder fazer nada. Entende? Então, por que é que ele quer? O que é que ele quer? Ele quer o poder. Agora, para que o poder? Né? Porque o poder, quando não está dentro de um projeto social, digamos, de equalização social, ele se torna violência e devora as expectativas dos homens. E, no fundo, é um desejo constante e insaciável de status, que vai muito além também dos bens materiais, né? Aí é que está. E é por isso que eu acho que nós seguimos Jesus pobre. Entende? E a gente tem que entender essa pobreza muito além do que as posses. Mas essa chaga de sede, de querer aparecer, de querer... Nós damos importância ao que absolutamente não tem importância nenhuma, para não dar importância ao que verdadeiramente tem importância. Essa é a tragédia humana. Então fica dando importância a isso. Quer dizer, Caim não teve um olhar para o Senhor. Quer dizer, meu filho, não importa. Venha cá. Né? É uma oferenda. A gente quer, é o Salmo 50, a gente quer o seu coração e não precisa... Você entendeu? Quer dizer, não, é uma outra busca. Eu acho que aí é que está o ano da misericórdia. A gente se deixar amar, né? Se deixar acolher, sabe? Talvez eu considero esses tempos absolutamente revolucionários. Né? É um tempo de profunda esperança. Né? Eu acho que a gente está vendo que as nossas estratégias deram errado. E a gente tem que fazer como Chiara Lubick do Sfocolari. Qual é o ideal que não passa? Então eu acho que é o nosso tempo, é um tempo que nos recoloca diante de um ideal que não passa. E você tocou nessa necessidade do ano da misericórdia, né, dentro desse contexto todo em que a gente vive, e a partir daí, porque a proposta é se voltar para a misericórdia, para o amor, mas não é apenas nesse ano, né? Isso é uma mudança de postura que deve se estender e que nos faz pensar no depois, né? E que já deveria ter sido recolocado há muito tempo, porque não tem nenhuma novidade nisso.
Não há novidade. O Papa Francisco, ele recoloca apenas as questões que nós, por conta das contingências históricas e tudo mais, não conseguimos produzir um caldo, né, de cultura favorável a isso. Na mensagem direcionada para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco apontou a importância do perdão. E este é o tema do último bloco da entrevista com o professor Saja. Confira. E a gente está falando muito sobre essa proposta, né, que foi instituída pelo Papa Francisco, e um dos textos, né, que circularam e que estão aí disponíveis para todo mundo acessar pela internet, ele aponta para a questão da indiferença, né, para esse margem de diferença que parece circular por aí. Por que as pessoas estão tão ensimesmadas? Por que parece que os recursos tecnológicos, por exemplo, têm sido utilizados de um modo geral, né, não a favor do homem, mas contra o homem, né? As pessoas se perdem em coisas que não têm importância, como você falou. Então, onde é que está a raiz desse comportamento que é generalizado? Olha, veja, a nível de informação, de fato, nós nunca atingimos um patamar tão alto na civilização, né? Hoje a gente vê tudo em tempo real nas coisas. No entanto, a nível de comunicação humana, nós nunca atingimos um patamar tão baixo, né? Quer dizer, então, o que a gente vê hoje são pessoas zumbizadas, né? Porque não é a espada quem mata é a mão que conduz a espada. As redes sociais, o computador, são maravilhosos, mas a gente precisa saber usar. A maneira como se usa, né? Claro, então é isso, quer dizer, eu acho que a informação, mas não temos nenhuma estratégia de comunicação, porque na verdade nós somos exteriores, até nós mesmos, entende? É Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então eu creio que nesse momento Francisco aparece, digamos assim, como um homem que propõe uma época que representa uma época de mudança e uma mudança de época. Entende? Então, essa época de mudança, essa mudança de época, ele não só traz para a gente a necessidade de pensar na mudança, mas, sobretudo, no sentido da mudança. A gente está mudando. Para quê? Para onde? Para onde? Né? Então, eu creio que ele, muito objetivamente, porque eu acho que tem que ser isso mesmo, o cristianismo tem uma proposta concreta, né, da gente olhar para o outro como um igual a nós. Não por conta de tolerância, porque não se trata de tolerar, se trata de ser acolhido e acolher. E essa sua fala me lembrou a mensagem do Papa Francisco para a juventude, né, para a Jornada Mundial da Juventude, que é sobre a importância do perdão para alcançar a serenidade do coração, né? Isso tem muito a ver com essa acolhida do outro, com esse ir de verdade ao encontro do outro e alcançar um nível máximo de comunicação. Porque tem uma coisa que é Francisco também. Pecadores, sim. Corruptos, não. Quer dizer, é isso, entende? Quer dizer, o reconhecimento do perdão passa por essa condição humana. A minha área de trabalho da filosofia é isso, quer dizer, a condição demasiadamente humana do homem, da nossa fragilidade, né? Quer dizer, mas para isso é Francisco, já o nosso Francisco, São Francisco. Senhor, quem és tu? Quem sou eu? Entende? Então, quem és tu? Quem sou eu? Então, não que Deus seja melhor, eu acho que Jesus não gostaria que eu dissesse que ele era melhor, porque ele gostaria de dissesse assim, mas nós somos iguais. Então, eu acho que se dedicar como filho, não com aquele que obedece no sentido negativo dessa palavra, mas daquele que escuta, daquele que se presta a um diálogo e a gente construir, sabe? Ele sempre, todas as vezes, existe um diálogo existencial muito profundo, sabe?
traga meus pães, o que é que você quer? Entende? Então, quer dizer assim, se coloque, venha. Você entendeu? Quer dizer, porque ele pode tudo, mas ele não pode interferir na minha vontade, entendeu? Então, a minha vontade tem que estar à disposição, como ele se coloca, sede perfeitos, como nosso Pai é perfeito. E o que é a perfeição de Deus? É essa abertura para a condição do outro. Entende? Então, está aberto à condição do outro. Né? E é isso. Quer dizer, é difícil porque é fácil. Entende? É difícil porque é fácil, porque... E o que é que nós temos que fazer? Nós não temos que fazer nada. Nós temos que deixar de fazer. A gente é muito arrogante, muito senhor de si. Entendeu? A gente gosta muito de penduricalhos, de trejeitos. Então, abrir mão desses trejeitos e poder depender e acolher. Então, eu acho que o gesto do perdão, Deus sempre vai nos perdoar. Meu mestre dizia assim, porque Ele é maior do que todo o pecado, entende? Então, isso é a esperança. É uma memória que vem do futuro. Virá, eu já vi. O meu problema hoje é como nós agenciarmos o caminho. Mas um dia todos nós estaremos na comunhão dos santos. Não por causa de cada um de nós. É porque Deus é misericórdia. Quer dizer, Deus é maior do que tudo isso. Tá certo, Saja. Muito obrigada por compartilhar com a gente, né, essas ideias sobre um tema que é tão importante, tão necessário para a gente, como a gente falou ao longo dessa nossa conversa. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu agradeço porque eu sou apenas um homem que se deixa estar em busca, quer dizer, e quem está buscando é porque já encontrou. Né? A Questio Dei é isso, quer dizer, né? Buscar a Deus é ter encontrado o Senhor nesse sentido, não porque eu encontrei, é porque Ele nos encontrou. Então, estamos todos juntos. A paróquia Nossa Senhora dos Alagados de São João Paulo II é um dos lugares escolhidos para sediar a JMJ Live em Salvador, evento que vai mobilizar a juventude arquidiocesana. A visita de São João Paulo II à paróquia Nossa Senhora dos Alagados, no dia 7 de julho de 1980, mudou não apenas o nome da paróquia, mas a vida daqueles que dela participam. Situada no bairro do Uruguai, a paróquia estende sua atividade religiosa para além dos muros da igreja, com o intuito de interferir na dura realidade da região, por meio de projetos sociais e da evangelização. O local será um dos cenários da JMJ Live em Salvador, encontro que celebra com jovens católicos de todo o mundo a realização da 31ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Cracóvia, na Polônia. De 29 a 31 de julho, toda a juventude da Arquidiocese de Salvador vai reforçar esse coro, fazendo ecoar pela cidade o hino da JMJ. No primeiro dia, as atividades acontecem aqui, na paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Esses dias vão acontecer assim. Vai ter 3 dias, como se fosse um trídon da misericórdia pela juventude. Primeiro dia, sexta-feira 29 de julho, vai acontecer aqui na paróquia São João Paulo II do Uruguai, fundada pela visita de São João Paulo II, o fundador, o inspirador da Jornada Mundial da Juventude. É a graça do lugar e a cruz. Experimentar o amor de Deus por si através dessa presença da cruz, um dom de João Paulo II aos jovens. Sexta-feira. Terminamos o dia com um gigante via sacra que vai começar no Lago de Roma, às 19h30. Então, toda a juventude vai reunir-se nesse lugar. Na escola de missão da paróquia, jovens brasileiros e estrangeiros se preparam para viver este encontro.
Ai, todos estamos muito contentes, estamos preparando muita coisa, peças de teatro, canções, palestras. Vai ser muito bom e temos muita vontade de que muitas pessoas venham a viver isso conosco. Jovens de Salvador, venham para a JMJ Live em Salvador nos dias 29, 30 e 31 de julho. Vocês não podem perder. O primeiro dia da JMJ terá palestras sobre a cruz e a misericórdia, adoração ao Santíssimo Sacramento, recitação do Terço da Misericórdia e apresentação sobre São João Paulo II e sobre a história da paróquia. O lugar da paróquia é a Nossa Senhora dos Alagados, São João Paulo II. É um lugar muito rico de história, de espiritualidade. O contexto social também é muito importante. Há uns anos atrás que estamos trabalhando para favorecer o acesso das pessoas a este lugar, apresentar melhor a história do bairro, a presença de Irmã Dulce na Ilha dos Ratos, a vinda de Madre Teresa, a visita do Papa João Paulo II, a construção da igreja, os primeiros passos da vida paroquial, o projeto missionário e da igreja. Então são muitas coisas belíssimas que se dá para descobrir. Muitas vezes as pessoas pensam que aqui é um lugar distante, difícil de acesso, perigoso, e é preciso descobrir que aqui é fácil de acesso. É um lugar abençoado onde se pode viver uma verdadeira experiência de Deus. Chegar a este lugar é simples. Uma das rotas mais frequentes é a partir da Avenida Lafayette Coutinho, a contorno, passando pelo Comércio, Avenida Jequitaia, Calçada, até a Rua Luiz Regis Pacheco, no Uruguai. No fim de linha do bairro, onde há uma base comunitária de segurança da Polícia Militar, é possível avistar a paróquia, que está profundamente mobilizada para a JMJ Live. Nossa forania, recebemos a Cruz das Jornadas e nesses dias estamos com a Cruz da JMJ, que é um legado do Papa João Paulo II aos jovens. O Papa confiou a cruz aos jovens para que ela seja peregrina e visite o mundo todo. Então, está lá em Roma, mas aqui na Arquidiocese fizemos réplicas para favorecer esse acesso das pessoas. Tocar a cruz para ser tocadas por ela, como fala o Papa Bento XVI. Peregrinação é uma prática presente na paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, não apenas por quem deixou suas cidades de origem para evangelizar, mas por jovens da comunidade que terão a experiência da jornada na Cracóvia. É o caso de Davi e Camila. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nada melhor no local onde João Paulo II nasceu, então vai ser uma graça incrível para mim e também para poder trazer para esse jovem daqui essa experiência mesmo do amor misericordioso. Parece que sofrem e não conhecem esse amor. O Padre Xavier, que veio me motivar e me propôs essa ideia de ir para a jornada, e eu pedi muito a Deus também, que me mostrasse realmente se esse era o caminho certo de eu ir para a jornada. E graças a Deus, eu vou ter essa oportunidade de poder ir. Quem não estiver na Cracóvia poderá viver a mesma experiência desses jovens em Salvador, onde haverá uma programação preparada com entusiasmo e a alegria do setor juventude da Arquidiocese. A programação da gente do dia 30, no sábado, ela vai começar pela manhã nas paróquias. Acontecerão catequese com os bispos, inclusive com os bispos de Salvador, o Dom Murilo também estará presente, em 5 paróquias. Nas 5 paróquias eles vão participar de uma catequese com esses bispos e depois haverá uma missa de encerramento, isso pela manhã. E a partir das 2 horas o pessoal já vai estar lá no Colégio São José, onde vai começar uma vigília com o Papa. Será transmitida a vigília ao vivo e também haverá uma vigília, uma adoração lá também, junto com o Padre Josué e os bispos que estiverem presentes. Depois, no iníciozinho da noite, começa o Festival da Juventude, onde a atração principal vai ser a banda Dominus, que vem do estado de Goiás para aqui para Salvador, uma grande atração para o nosso evento. E aí o povo fica lá até a noite e dorme lá no Colégio São José. Pela manhã, no domingo, a gente vai se direcionar em caminhada, em Via Sacra, para o Jubileu da Juventude, que vai acontecer na Igreja do Bonfim, e a passagem pela porta. E a missa vai ser presidida também por Dom Murilo. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Chão e Paz fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desta edição. Se você quiser falar com a nossa equipe, é só mandar um e-mail para chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. E para rever esta e outras edições do programa, é só acessar a nossa página www.arquidiocesesalvador.org.br, onde você também encontra todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.